Olá, bom dia alunos, bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam todos bem, né? Mais uma semana iniciando. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, né? Já estamos encerrando o mês de junho. Vamos dar continuidade com as nossas aulas, tá bom? Nós vamos iniciar agora com português, apostila de português, página 32, tá bom? Hoje o português, a professora vai explicar somente, tem poucas atividades aqui na apostila de português para fazer, tá? A professora vai explicar para vocês sobre adjetivo pátrio e locução adjetiva. E a professora vai encaminhar uma folhinha para vocês fazerem uma produção de texto. A professora vai encaminhar no WhatsApp, tá bom? Vocês vão observar a gravura e vão criar uma história a partir daquilo que vocês estão observando naquela gravura. A mesma coisa, quem tem impressora, imprime, faz a sua produção de texto, coloca no envelope. Quem não tem, faz o desenho, tem um desenho, né, que vocês vão observar uma imagem, façam o desenho do caderno de português e façam a produção de texto no caderno de português, tá bom? Pessoal, se atentem bastante à produção de texto, tá bom? Início, meio, fim, tá? Um título para a historinha que vocês vão criar. Início de frases com letra maiúscula, estruturem o texto dividido em frases em parágrafos, não esqueça de ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Leiam o que vocês escreveram para ver se não tem nada para consertar, alguma palavrinha que esqueceu de acentuar, uma palavrinha que de repente escreveu errado, está em dúvida, pesquisa no dicionário, na própria internet, tá bom? Leiam o texto para ver se o texto está bonitinho, se tem sentido, se a pessoa que ler vai estar entendendo o que vocês escreveram, tá bom? Tira a foto e encaminha para a professora, tudo bem? E vocês vão ter também uma atividade aqui que depois eu vou estar explicando para vocês, que vocês vão ter que utilizar o material de apoio, tá? Mas é uma atividade bem simples que vocês vão fazer com quem estiver em casa com vocês, tá bom? Com o irmão, com a mãe, com o papai, quem estiver com vocês em casa, tá? É um jogo bem facinho. Então vamos lá, pessoal? Vamos prestar bastante atenção. A professora vai encaminhar um vídeo complementar dessa aula de português. Como sempre, todos os vídeos complementares que a professora encaminha, eles são super importantes, tá bom? Assistam a aula da professora, assistam o vídeo complementar e depois façam as atividades. O que a professora tem percebido, né? Alunos que, antes de assistir a aula da professora, vai fazer atividade na apostila, né? Então, coloca no vídeo da professora lá no finalzinho, né, para saber quais são as páginas que tem que fazer e vai fazer as lições sem assistir a aula da professora. Aí tem dificuldade, não consegue fazer mesmo. É a mesma coisa na sala de aula. Se a professora abrisse a apostila e falar, podem fazer os exercícios, e não tivesse a explicação da professora, vocês vão ter dificuldade para fazer. Não é? Muitas vezes a professora explicando, vocês já têm dificuldade. Imagine se a professora não explicar. Então, primeiro passo, assistir a aula e se houver vídeo complementar, assistam, para depois irem fazer as atividades, tá bom? Rotina de estudo, ok? Vamos lá então. Adjetivo pátrio, revisão. Por que revisão? Porque no terceiro ano a professora já explicou para vocês e já conversou com vocês sobre o adjetivo pátrio. Então nós vamos só fazer uma revisão bem rápida, tudo bem? Leia esse trecho da reportagem Mar de Plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense e o Havaí, tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados, em uma área de 1.600.000 de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado amazonense e quase 2,5 vezes o território francês. Vocês perceberam que nesse trecho dessa reportagem do Mar de Plástico existem 3 palavras que estão destacadas: estadunidense, amazonense e francês. Então se atentem a essas 3 palavrinhas destacadas. Vamos lá.
trecho da reportagem foram destacadas 3 palavras. A qual classe gramatical elas pertencem? A qual classe gramatical? É um substantivo? É um artigo? É um pronome? Ou são 3 adjetivos? Se estiverem dando característica a um substantivo, os termos destacados pertencem à classe gramatical do adjetivo. Explique sua resposta indicando qual é a função dessa classe de palavras. Qual é a função do adjetivo? Caracterizar ou dar característica a um substantivo. Então, essas 3 palavras pertencem à classe gramatical do adjetivo, pois tem a função de caracterizar ou dar característica a um substantivo, tá? É isso que vocês vão responder. Além dessa função apontada por você, esses termos também indicam lugar de origem, nacionalidade de algo ou alguém. Por exemplo, está dizendo aqui, que a mancha de lixo ela está localizada entre a costa oeste estadunidense. O que quer dizer estadunidense? É algum lugar referente aos Estados Unidos. Então, indica um lugar. Amazonense. Estado amazonense está relacionado ao estado do Amazonas aqui no Brasil. Quem nasce no Amazonas é amazonense. E o território francês. Francês é uma característica do território francês. Então aqui ele está dizendo o lugar de origem, tá? Aonde fica a costa, que é estadunidense nos Estados Unidos, o maior estado que é o amazonense, que é o estado do Amazonas, e o território francês. Por ter essa característica, como esses termos são chamados? Por ter essa característica de indicar um lugar de origem, onde alguém está, onde alguém nasceu, uma nacionalidade de alguém, esses termos são chamados de adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, eles têm a função de caracterizar algum lugar de origem, a nacionalidade de algo ou alguém. Por exemplo, a Ana Carolina é poense. Poense é uma característica da Ana Carolina. É onde ela nasceu. Um exemplo, ela nasceu em Poá, então ela é poense. Então, poense é um adjetivo. E é um adjetivo pátrio, porque indica onde a Ana Carolina nasceu. Tudo bem? Observe outros exemplos de adjetivos pátrios retirados do mapa que acompanha a reportagem que você leu. Mancha do Pacífico Ocidental significa que essa mancha fica no ocidente do Pacífico, então ela é ocidental. Ocidental é a característica da mancha do Pacífico. Corrente norte equatorial, está falando do Equador. Então, equatorial, corrente norte equatorial. Equatorial é um adjetivo pátrio. Tudo bem? Tá bom? Deu para entender? Por exemplo, a professora é paulistana. Paulistana é uma característica da professora Agnes, porque ela nasceu na cidade de São Paulo. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, então é um adjetivo pátrio. Tudo bem? Certinho? Vamos lá agora para a locução adjetiva. Vamos retomar aquele trecho da reportagem Mar de Plástico que vimos anteriormente. Agora substitua os adjetivos pátrio por expressões mais de uma palavra sem alterar o sentido do texto. Se achar necessário, volte ao trecho completo para encontrar essas expressões. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma locução adjetiva? A professora deixou até aqui para vocês, ó. Locução adjetiva, ela diz respeito a adjetivo. A locução adjetiva é um grupo de palavras que é equivalente a um adjetivo. Por exemplo, dia chuvoso. Qual é o adjetivo aqui? Chuvoso é a característica do dia. Agora, se eu colocar dia
de chuva. De chuva é uma locução adjetiva. Eu usei mais do que uma palavra para caracterizar o dia. Então, chuvoso, apenas adjetivo. De chuva, eu usei duas palavras para caracterizar o dia. Então, é uma locução adjetiva. Tá bom? Vamos com calma que vocês vão aprender. Vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense, eu posso substituir por dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eu usei o dos Estados Unidos. Passou a ser uma locução adjetiva. Então, o que vocês vão colocar aqui? Dos Estados Unidos. E o Havaí tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados em uma área de 1.600.000 de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado, ao invés de amazonense, do Amazonas. Eu substituí o adjetivo Amazonas por uma locução adjetiva, porque eu usei duas palavrinhas, do Amazonas. Amazonas com letra maiúscula, Estados Unidos com letra maiúscula, substantivo próprio, tá bom? E quase 2,5 vezes o território francês, eu vou substituir por uma locução adjetiva, da França. Então, eu substituí o adjetivo francês pela locução adjetiva da França. Certamente você deve ter percebido que os adjetivos pátrios estadunidense, amazonense e francês têm o mesmo sentido dos Estados Unidos, do Amazonas e da França. Assim como os adjetivos pátrios, as expressões dos Estados Unidos, que nós usamos no exercício anterior, do Amazonas e da França, caracterizam o substantivo indicando lugar de origem e nacionalidade. Como essas expressões são formadas por mais de uma palavra, recebem o nome de locução adjetiva. Foi o que a professora acabou de falar. Quando algo é caracterizado por duas palavrinhas, forma-se uma locução adjetiva. Aí eu quero que vocês pintem esse retângulo, ó. Locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras que tem a função de caracterizar o substantivo a que se refere, ok? As locuções adjetivas não indicam apenas o lugar de origem e a nacionalidade. Observe esses exemplos. Substantivos. Essa ilha de entulhos. De entulhos. Foi formado, caracterizou a ilha com duas palavrinhas. Então, de entulhos é uma locução adjetiva. Está crescendo mais rapidamente que se previa. A pesquisa foi publicada em uma revista de ciências, o substantivo revista, locução adjetiva de ciências. Eu poderia ter colocado revista científica. Científica seria um adjetivo. Como eu usei de ciências é uma locução adjetiva. Tudo bem? As redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso de resíduos. Redes, substantivo. De pesca, locução adjetiva. É uma característica da rede de pesca e foram usadas duas palavras. Geralmente a locução adjetiva é formada pela palavra de ou variações do, da, dos, das e um substantivo. O material de apoio desta unidade traz um jogo da memória com adjetivos que corresponde a locuções adjetivas que você já deve ter visto, mas não tinha o conhecimento de que os dois significavam a mesma coisa. Destaque as cartelas do jogo e convide um colega para jogar com você. Divirtam-se. Então aqui, olha, vocês têm aqui, ó, material de apoio da página 33, são duas folhinhas, tá? Vocês vão recortar e vão montar um jogo da memória. Então aqui vocês têm, por exemplo, ó, vocês têm escolar, um adjetivo escolar, e vocês têm a locução adjetiva da escola, que quer dizer a mesma coisa. Então, quando vocês virarem o jogo da memória, tem que combinar escolar com da escola. Por exemplo, vocês têm aqui, ó, paterno. Paterno é um adjetivo e tem a locução adjetiva que corresponde
ao adjetivo paterno do pai. Então, quando vocês virarem o jogo da memória, tem que combinar o adjetivo com a locução adjetiva. Tudo bem? Desafio. Podemos afirmar que as duas expressões destacadas a seguir funcionam como locução adjetiva? Explique a sua resposta. Precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico dos oceanos. Aqui, apenas a expressão dos oceanos é uma locução adjetiva, porque caracteriza o substantivo plástico, plástico dos oceanos. Então, dos oceanos está caracterizando o substantivo plástico, então uma locução adjetiva. De medidas não está caracterizando nenhum substantivo. Ela está sendo acompanhada do verbo precisamos, do verbo precisar. Então, aqui somente dos oceanos é uma locução adjetiva, porque está dando característica ao substantivo plástico. De medidas não é uma locução adjetiva, porque não está dando característica a nenhum substantivo. Ok? Assistam o vídeo complementar, tá bom? Praticamente a professora já deu as respostas para vocês, tá? Nós somos lendo juntos e vocês vão fazendo as atividades, tá bom? Um abraço!